Olá, neste vídeo nós vamos ver como construir e interpretar um histograma. Os histogramas também são bastante utilizados para visualizar dados numéricos, especialmente na fase de exploração dos dados, embora não apareça com muita frequência em artigos científicos. Como sempre, vamos carregar o arquivo Joule2 que salvamos anteriormente, com a transformação das variáveis sex e tanner para fatores. Estou aqui no R-Comanda, já carreguei o conjunto de dados Joule2. Para construir um histograma no R-Comanda, eu venho em Gráficos, seleciono a opção Histograma e escolho a variável para a qual eu quero construir o histograma. Então vamos selecionar a variável IGF1. Na aba Opções, vamos deixar marcado contagens de frequência e escrever como rótulo do eixo Y, frequência. Vamos clicar em OK. Aqui está o histograma de frequência da variável IGF1. Vamos interpretar esse gráfico. Essa tabela mostra a divisão dos valores de IGF1 em 10 classes, de 1 a 10, onde na segunda coluna e na terceira coluna estão os limites inferiores e superiores de cada uma das classes. Então, a primeira classe, o limite inferior é 0, o limite superior é 100. Inclusive, todos os valores acima de 0 e abaixo ou iguais a 100 são incluídos na primeira classe. A segunda classe vai de 100 a 200. Então, todos os valores acima de 100 e menores ou iguais a 200 são incluídos na segunda classe e assim por diante. A frequência de cada classe indica quantos valores de IGF1 estão incluídos na respectiva classe. Então, nós temos 43 valores de IGF1 acima de 0 e menores ou iguais a 100. 204 valores acima de 100 e menores ou iguais a 200. E, finalmente, 2 valores acima de 900 e menores ou iguais a 1000. Somando todas as frequências, nós temos o número total de observações de IGF1 no conjunto de dados Joule2, que é igual a 1018. Essa é a forma padrão com que o histograma é construído no R-Comanda. Aqui está o comando. Eu estou usando a escala do eixo Y como frequência. E os passos para construir o histograma de frequência são: definir um conjunto exaustivo de faixas de valores para a variável em questão. Cada faixa de valores a gente chama de classe. Neste exemplo, os valores de IGF1 foram divididos em 10 classes. Conto a frequência de valores para cada classe e ploto uma barra para cada classe com altura igual à frequência de valores daquela classe. Então, na primeira classe, a altura dessa barra é igual a 43, na segunda barra, 204, na última barra, 2. As faixas são contíguas e o conjunto de barras forma então o histograma. O histograma dá uma ideia da distribuição dos valores da variável. Neste exemplo, o número de classes utilizado para agrupar os valores de IGF1 foi 10, determinado automaticamente pela função de geração do histograma. Este número de classes pode ser escolhido pelo usuário. Basta digitar o número de classes desejado nessa opção, número de classes, na tela de configuração do histograma. Então, se eu definir um outro número, 20, por exemplo, e clicar em OK, eu tenho um gráfico com aproximadamente 20 classes. O número final utilizado para construir o histograma pode não ser exatamente o especificado pelo usuário.
O número de classes deve fornecer uma boa ideia de como os dados estão distribuídos. Geralmente um número entre 10 e 20. O número de classes não deve ser um número muito baixo, de modo que tenhamos uma visão muito grosseira da distribuição de dados, nem muito alto, de modo que cada classe tenha poucos valores. O argumento breaks do comando que gera o histograma indica como as classes serão definidas. O valor no histograma anterior, Sturges, indica o nome de um algoritmo utilizado para calcular o número de classes do histograma. Há outros algoritmos, mas não vamos entrar em detalhes dos mesmos. Além disso, o usuário pode especificar o nome de uma função qualquer que calcule o número de classes, ou mesmo especificar os limites das classes. Nós vamos fazer isso mais adiante. Nós criamos um histograma de frequência. O histograma também pode expressar a frequência relativa em porcentagem dos valores de cada uma das classes. Para fazer um histograma de frequência relativa, eu venho em histograma, vou em opções e vou marcar a opção percentagens e vou escrever como rótulo do eixo Y, frequência relativa em porcentagem. Clicar em OK. E aqui eu tenho então histograma de frequência relativa. Então aqui eu tenho histograma de frequência relativa, essencialmente o formato é o mesmo do de frequência. Aqui está o comando, onde na escala eu coloco percent em vez de frequency. E o eixo Y expressa o percentual do total em cada uma das classes. Assim, a primeira classe tem 4,22% dos valores de GF1, 43 dividido por 1018. A segunda classe tem 20,04% dos valores, que é igual a 204 dividido por 1018. E assim vai. A soma de todos os percentuais, obviamente, tem que dar 100. Então, novamente, a única diferença entre o histograma de frequência relativa e o histograma de frequência é a escala do eixo Y. Há uma terceira opção para construir histogramas, que é o uso de densidades. Vamos ver esse conceito no próximo vídeo. Até lá!